É 2022 na pauta, né? Nesse caso aí, a esquerda, centro-esquerda, Lula e Alckmin nessa composição. 2022 continua sendo o assunto aqui no Sinal Aberto. A partir de agora, a gente está em contato com o deputado federal, líder do PSL na Câmara dos Deputados, eleito aqui por Goiás, Vitor Hugo. Deputado, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Sileide. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui na sala. É um prazer estar aqui novamente. Prazer ter o senhor com a gente, temos vários assuntos, mas eu vou começar com esse gancho. Parece ser essa a chapa para enfrentar Bolsonaro em 2022. Como é que o senhor avalia a composição Lula-Alckmin, deputado? Bom, a gente vê que efetivamente, finalmente o PSDB se mostrando, aí, a raiz do PSDB se mostrando o que são efetivamente, né, de esquerda. Né? Eu sei que o Alckmin sai do PSDB, mas ele continuará sendo uma figura histórica, né, do partido, né, tem ligações, tem uma história, toda uma raiz no PSDB, e fica claro que todo aquele embate que a gente imaginava, ou que parecia algo evidente lá atrás entre o PT e o PSDB, era apenas um grande jogo de cena, porque agora o que a gente vê é que o Lula dizendo que vai perdoar todas as falas do Alckmin e tal, e a possibilidade deles, né, se aliarem, a ponto de ser, né, de o Alckmin ser o vice-presidente na chapa do Lula, é realmente algo estarrecedor, né, de ver que todo aquele, no passado ali, né, para não votar no Lula, eu votei no PSDB e agora fico extremamente estarrecido de ver essa união, mas que está fadada, na minha opinião, a um insucesso, né? Não sei qual o cálculo político que eles estão fazendo aí, mas é mais uma demonstração de que eles estão perdidos aí nessa oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Deputado, falando aqui sobre os assuntos de Goiás, o senhor participou da live do presidente na última quinta-feira e vocês dois, né, colocaram ali algumas dúvidas no ar em relação ao processo de adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal. O presidente Bolsonaro vai assinar a adesão de Goiás ao RRF ou não? E aí o senhor fez uma cobrança, né? Desafiou o governador a mostrar o plano de adesão ao RRF. Quais são as contrapartidas, enfim, quais são os termos envolvidos nessa adesão. Mas o próprio Ministério da Economia também não divulga, né? Também não antecipa a divulgação dessas regras. Depois da assinatura do presidente é que há previsão para o Ministério da Economia e o governo de Goiás também divulgarem esse plano de adesão ao regime de recuperação fiscal. O presidente vai assinar ou não, deputado? Rubens, essa é uma decisão do presidente da República, né? Eu não posso antecipar uma decisão que é dele, pessoal dele. O que eu posso dizer é que realmente fica uma pergunta, né? Onde está o plano? Qual é o plano? A Lei Complementar 159, né, uma lei complementar que foi aprovada em 2017 e depois atualizada em vários momentos, ela prevê, no seu artigo 8º, eu estou aqui com ela aberta aqui na minha frente, uma série de vedações. Elas são vedadas ao Estado durante a vigência do regime de recuperação fiscal, é o artigo 8º. E aí vem uma série de vedações, a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste de remuneração dos membros, servidores, a criação de cargo, emprego, função pública, que implica aumento de despesa, alteração na estrutura de carreira, que implica aumento de despesa. Aí tem admissão, contratação de pessoal a qualquer tipo, a qualquer título, e aí vem algumas ressalvas, realização de concurso público. Então tem uma série de ressalvas, uma série de vedações que a lei traz e que podem ser afastadas a depender do plano que é apresentado e que vão fazer com que, no seu conjunto, os especialistas, a imprensa, os políticos de oposição ou de situação se posicionem a favor ou contra a entrada no regime de recuperação fiscal. Não é algo dado assim, não. É algo bom entrar no regime? Depende. Na história, só um estado entrou, que foi o Rio de Janeiro, e agora Goiás, que pleiteou entrar. Então, não é algo que é dado, né? O estado que adentrar o regime de recuperação fiscal, ele pode sim ter a União pagando uma parte das suas dívidas, mas depois vai ter que recompor isso. Ele pode ver as suas prestações de dívidas sendo diminuídas, mas depois também ele vai ter que recompor. Como vai se dar esse refinanciamento? Em quantas vezes? Qual é o governo que vai pagar? Esse governo vai começar a pagar já o ano que vem?
ou vai deixar tudo para o próximo governo? Né? Então, assim, as pessoas vão continuar, os goianos vão continuar, né, no nosso território, vão continuar sob as nossas leis. Os governos façam, ninguém sabe se vai ser... Né? Esse não é um compromisso que está sendo assumido pelo governo Caiado e que vai ser exaurido ao longo do ano que vem. A gente não sabe quem será o próximo governador, que pode ter que lidar com essa situação. Então, é importante que o plano de recuperação fiscal venha à tona, para que, inclusive, se os bônus, né, compensarem os ônus, que isso fique evidente, que possa haver uma transparência. Aliás, esse é um dos princípios que a própria lei traz. Lá nos seus primeiros artigos fala em transparência. Né? Então, cadê a transparência? Nós queremos ver. Não estou dizendo que a entrada, por si só, é algo ruim. Mas essa conclusão de que possa vir a ser algo bom precisa ser tomada a partir do momento em que o plano está disponível. Por que o governo do Estado não disponibiliza o plano? Eu conversei ao longo do final de semana com vários jornalistas em off, e eles com dificuldade de acessar o plano, falando, realmente, eu perguntei para um, perguntei para outro, conversei com deputados estaduais da oposição, falando, eu procurei e realmente não vi. Algumas medidas já foram adotadas pela própria Assembleia, mas pode ser que haja outros compromissos e os segmentos afetados precisam saber, o servidor público precisa saber, né, segmentos produtivos que possam vir a ser afetados, no caso, em relação aos incentivos fiscais, né, precisam saber também. Então, é importante que haja transparência, e o que o presidente Bolsonaro ressaltou é que, para que não haja aquele negócio, o Estado aderiu voluntariamente, as vedações estão previstas na lei, e aí depois, quando algo não puder ser feito no ano que vem, depois de uma eventual homologação, esse ônus recair no colo do presidente. Né? E é isso que é errado. Né? Se o Estado está propondo, então tudo tem que estar à mesa, tudo tem que estar muito claro. Por que não mostrar o plano? Esse foi o meu desafio. Deputado, mas aí tem duas questões envolvidas. Uma é, o governo do Estado pode divulgar esse plano sem o aval do Ministério da Economia, porque o sigilo também vem do Ministério da Economia. O Ministério da Economia também tem o plano, foi enviado pelo Estado de Goiás, pela Secretaria de Economia, e o Ministério da Economia também impõe esse sigilo. Nós aqui, o senhor disse que conversou com jornalistas, nós temos tentado também buscar essa definição, mas o sigilo é imposto pelo próprio Ministério da Economia. Essa é uma questão, também vem do governo federal, não só do governo estadual, a falta de detalhes, né, sobre quais vão ser as regras. A outra questão é que o governo do Estado, pelo menos o governador Ronaldo Caiado, o secretário de Economia Cristiano Schmidt, não tem tratado isso como sendo algo que poderá vir do governo federal. Por exemplo, a secretária foi quem agora, em algumas oportunidades dentro da Assembleia Legislativa, negou a possibilidade de dar database para os servidores no ano que vem. Ou seja, já para 22 não vai ter database, isso está se acumulando, é um problema. Tanto é que servidores, e o senhor conhece bem a categoria da segurança pública, está se manifestando constantemente nos eventos onde o governador está, na porta da Assembleia Legislativa. Os servidores não só da segurança, mas estão sendo mobilizados também pelos servidores da segurança, cobrando o pagamento da database. E o governo do Estado não está jogando essa responsabilidade para o governo federal. A própria secretária diz que o Estado de Goiás não vai pagar porque quer aderir ao regime de recuperação fiscal, e deixando claro que essa é uma opção do Estado de Goiás e não jogando para o presidente Bolsonaro. Mas então são essas duas questões. Me parece que esse debate público em Goiás está claro. O governo do Estado tomou essa decisão, com os ônus e os bônus. E a outra questão é o sigilo, que também é imposto pelo Ministério da Economia, deputado. Rubens, mas quais são os ônus e bônus? Não está claro. O plano não foi publicado. Então, pois é, o Ministério da Economia também não aponta. O Estado publicar. Quem tem que publicar isso é o governo do Estado, é ele que está propondo. Agora, eu não sei qual o grau de sigilo que foi imposto. Legalmente, só existe grau de sigilo. É ultra secreto, secreto, confidencial, reservado. Confidencial não existe mais. É ultra secreto, secreto e reservado. Esses são os graus de sigilo que existem formalmente. E eu não acho que nenhum desses graus de sigilo tenha sido impostos a esse plano. O plano tem que estar público. E é a responsabilidade maior do Estado que propõe. Os reflexos serão sentidos aqui no Estado. Agora, a questão da database, a lei ressalva. A Lei Complementar 159 não diz, aliás, ela diz que a database pode ser concedida ainda que o Estado entre no regime de recuperação fiscal. Então, eu vou ler aqui, concessão, qualquer título, essa é uma vedação, né?
de vantagem, aumento, reajuste, adequação da remuneração dos membros dos poderes de órgãos, aí de servidores, empregados públicos e militares, aí vem, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada e julgado, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do 37 da Constituição Federal, que é justamente o que trata do reajuste anual inflacionário, que é chamado aí de database. Então, veja que, para a recomposição, né, da inflação, então, veja que dizer que a entrada no regime de recuperação fiscal impõe que a database não seja paga, isso não é a verdade. Isso não é uma vedação que a lei impõe. Então, por isso que o governo, na minha opinião, não está tratando de maneira transparente. E se eu estivesse tratando de maneira transparente, todos nós saberíamos exatamente, bom, então, no ano que vem, em função da adesão ao regime de recuperação fiscal, o que pode e o que não pode ser feito. E dentro daquilo que pode ser feito, o que o governo decidiu não fazer voluntariamente, que é o caso da database. Então, isso tem que estar claro. E, de outro lado, que esses são os ônus, né, daquilo que são as vedações que a lei impõe e que o Estado adere voluntariamente. Mas a lei impõe, como é que o Estado está aderindo voluntariamente? Primeiro, porque quem propõe a adesão ao regime é o próprio Estado. Segundo, que a lei também prevê que algumas vedações possam ser afastadas, desde que previstas no plano. Então, a lei lista as vedações, o Estado proponente faz um plano e apresenta a sua proposta com as vedações que ele acha, que ele julga suficientes e necessárias para que haja um ajuste fiscal, para que a União se interesse, queira ajudar o Estado a se recuperar fiscalmente. E aí, diante dessa composição, o Estado, então, se compromete em seguir aquelas vedações. Então, a opção pelas vedações é do Estado. A preocupação do presidente, que ele expressou na live, é com relação, por exemplo, àquela questão dos 70-30 dos servidores do Estado em relação ao 13º salário, que o governador Caiado abordou como sendo uma imposição do governo federal. Não, essa é uma imposição do governo federal, estou cumprindo as normas do governo, quando, na verdade, essa é uma lei, uma determinação que vem de outros governos, dos governos petistas até. Então, assim, quando o governador ele apresenta dessa maneira, ele quer jogar no colo do presidente o fato dele dividir, e ele até postergou, eu sei que vai ser definido até o ano que vem e tal. Então, é preciso que haja transparência e é preciso que as pessoas, os especialistas, os políticos, a imprensa, consigam se debruçar sobre o plano para poder fazer as críticas e até elogiar, se for o caso, se os ônus forem compensados pelos bônus, nós vamos ser os primeiros a falar que é um bom plano. Deputado federal Vitor Hugo conosco, Cileide Alves. Bom dia, deputado. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Bom, o senhor é deputado federal desde 1º de janeiro de 2019, e aí eu pergunto, o senhor sabe por que Goiás decidiu aderir ao regime de recuperação fiscal? Sim, eu sei. O Estado, o Caiado recebeu o Estado numa situação fiscal muito ruim. Tinha poucos milhões de reais na conta e uma dívida de muitos bilhões, de alguns bilhões de reais. Eu não estou dizendo que a culpa seja toda do Caiado. Agora, ele adotou medidas, sim, ao longo da pandemia, por exemplo, que agravou a situação fiscal do Estado. De 2019 para 2020, se compararmos a arrecadação, e isso não é um dado escondido, isso é um dado aberto, é um dado que está no relatório do Tribunal de Contas do Estado, Goiás perdeu 500 milhões de reais de arrecadação. Então, imagina, 500 milhões de reais, R$500 bilhão que foram deixados de serem arrecadados, né, que deixaram de entrar nos cofres goianos, do Tesouro Goiano, para poder dar conta dos problemas, inclusive da própria pandemia. E isso, sim, é fruto, em grande medida, da política do fica em casa e a economia a gente vê depois. O governador Caiado, ele não só fechou o Estado, como ele pressionou os prefeitos, estimulou os prefeitos para que também fechassem os municípios. Alguns conseguiram desviar dessas decisões, encontrar alternativas mais equilibradas e muitos não. E aí nós tivemos empresas quebrando, tivemos empregos sendo perdidos. Inclusive, o próprio partido do governador,
lá na Câmara dos Deputados, quando eu era líder do governo, na época da votação da Lei Complementar 173, que descentralizou 60 bilhões de reais numa única votação, fora outras tantas dezenas de bilhões de reais descentralizados com diferimento de dívida, né, com uma série de outras concessões, mas eles queriam que nós distribuíssemos esse recurso, que a União distribuísse o recurso, com base na diminuição na arrecadação. E aí os estados e municípios iriam ficar livres para não fazer essa avaliação da necessidade do equilíbrio das medidas sanitárias e econômicas. Quanto mais se perdesse na arrecadação, mais recursos a União daria. Então, isso seria realmente um grande absurdo, né? Nós mudamos os critérios e eles ficaram baseados muito na quantidade de vidas que seriam salvas. Então, os municípios, todos os municípios e todos os estados receberam recursos, né, vultosos, grande quantidade de recursos para ajudar no combate. Inclusive, Goiás recebeu muito mais do que aquilo que tem de espaço fiscal para investir. Você sabe que o orçamento do estado de Goiás, as receitas giram anuais, né, giram em torno de 32 bilhões de reais. Mas Goiás tem tido somente algo em torno de 1 bilhão, é menos que isso, 800 milhões de reais para investir. E o presidente Bolsonaro descentralizou recursos ao longo desses 3 anos, uma quantidade muito maior, mais de 5 bilhões, talvez chegando aí a próximo de 10 bilhões de reais se nós pegarmos todas as fontes. Então, só para ver que a minha crítica na live, eu não desconsidero a situação que foi herdada de governos anteriores pelo Caiado, não é isso. Mas as medidas que ele adotou no que diz respeito à pandemia agravaram esse quadro. Essa é a nossa crítica. O presidente da República disse que a crise fiscal é por conta da pandemia, né? Então, aí eu pergunto, para usar uma expressão do governador Ronaldo Caiado, né, se o presidente da República está mal assessorado, né, ao fazer essa declaração, e aí eu acrescento, ou ele usou de uma desinformação propositalmente para atacar o governo de Ronaldo Caiado? Bom, primeiro, dizer que o presidente está mal assessorado, vamos só ver quem são os assessores do presidente. Paulo Guedes, Tarcísio, Tereza Cristina, Almirante Bento, General Heleno. Esses são assessores... essas pessoas têm alguma coisa a ver com a crise... Não, eu estou perguntando... Eu estou falando dos assessores de modo geral. Tá. Eu estou falando de modo geral do presidente. Dos assessores que informam sobre a crise fiscal. São todos expoentes nas suas respectivas áreas. O presidente Bolsonaro foi um dos primeiros presidentes, se não o primeiro presidente que fez a escalação de um time de ministros técnicos, de ministros que não tem um escândalo de corrupção sequer. Então, nós não estamos falando sobre isso. Então, eu estou perguntando sobre o assessoramento da crise fiscal. Nós estamos cientes de que a situação fiscal herdada de governos anteriores, eu falei isso, eu entendi onde você queria chegar, Sileide, com a sua pergunta. Foi herdada realmente de outros governos, ele está ciente disso. Mas o Caiado, quando se candidatou, ele sabia que enfrentaria esse desafio. Eu votei no Caiado, inclusive, fiz campanha por ele, a minha família tem uma grande admiração e eu não tenho nada contra ele pessoalmente. Meu pai, que faleceu ano passado, era um grande admirador, ele como parlamentar foi um excelente deputado, excelente senador. Mas eu acho, de verdade, que ele tem conduzido alguns assuntos no Estado de maneira muito ruim, como, por exemplo, a questão do saneamento básico no Estado. Eu estava estudando durante o final de semana o orçamento do Estado de Goiás. Aí fui ver quanto que a Saneago tem de orçamento. Você sabe quanto que é o orçamento da Saneago anual, mais ou menos? Não. Então, 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 88 milhões de reais na LOA, né, na Lei Orçamentária Anual de Goiás desse ano. Você sabe quanto que o Estado de Alagoas, por que acreditou no novo marco legal do saneamento, né, que foi a Lei 14.026, aprovada em 2020 por nós na Câmara e no Senado, contra a vontade do Caiado? Alagoas, por que acreditou e fez os blocos, três leilões de blocos diferentes lá, abarcando mais de 70 cidades, em que vivem mais de 1 milhão de pessoas. Eles conseguiram atrair 9 bilhões de reais em investimentos privados, 4,5 bilhões. Esse ano já paga, serão pagos aí para dentro dos cofres do governo, 4,5 bilhões de reais e outros 4,5 bilhões para os próximos anos. Teve um dos blocos, teve o ágio
de 37.000%. Eles achavam que a empresa que queria explorar, iria colocar como outorga poucos milhões de reais, e eles se comprometeram com vários bilhões de reais. Então, isso se repetiu no Rio de Janeiro, se repetiu no Amapá, e tem totais condições de se repetir em Goiás. O que o governo Caiado fez em relação a isso? O governo Bolsonaro, até o final do ano que vem, vai ter conseguido atrair mais de R$1 trilhão em investimentos privados. R$1 trilhão de investimentos privados em uma série de áreas, portos, aeroportos, rodovias, telecomunicações, óleo e gás. E o que foi possível atrair, já que nós vivemos uma crise fiscal, o que foi possível atrair de investimento privado para Goiás? Quais foram as grandes concessões de rodovias estaduais que foram feitas? Quais foram as grandes concessões? O que foi feito aqui em Goiás em relação ao aeroporto, por exemplo, que está sob a jurisdição estadual lá de Anápolis? Então é sobre isso que a gente está falando. Existem formas de se contornar a crise fiscal, atraindo investimento privado é uma delas, e que o governo não aproveitou. Então, esse tipo de crítica que nós fizemos na live junto com o presidente. Rubens. Ok, deputado, obrigado pela entrevista. Obrigado pela entrevista, um abraço para o senhor, boa semana. Nosso tempo, infelizmente, se encerrou, mas é um assunto que a gente tem acompanhado, vamos continuar acompanhando aqui. Um abraço para o senhor, boa semana. Um abraço, Cileide, Rubens e a todos que nos ouviram, nos assistiram aqui. Fiquem com Deus. Eu não desejei Feliz Natal nem Feliz Ano Novo para o deputado Vitor Hugo, porque eu sei que a gente deve conversar com ele, mesmo que seja em off, enfim, mesmo que não seja numa entrevista ao vivo. Provavelmente a gente conversa com ele ainda antes do final desse ano.